Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, como é bom estar mais uma vez neste recinto sagrado para estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. E quero nesta noite explanar a palavra do Senhor. E convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, iremos ler o verso 35 ao 45. E você que me assiste, onde quer que este vídeo venha estar sendo reproduzido, por favor, pegue também sua Bíblia e leia conosco nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E eles lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que vou ser batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. Tornou Jesus-lhe dizer: Bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os outros 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Sabeis o que são considerados? Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero aqui nesta noite falar sobre grandeza, a marcha da grandeza no padrão deste mundo. Quero falar para os irmãos nesta noite a marcha da grandeza no padrão deste mundo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo estava caminhando para Jerusalém. E quando chegasse em Jerusalém, ele ia ser o quê? Ele ia ser rejeitado pelos seus, ele ia ser rejeitado pelas autoridades, pelos religiosos. Jesus Cristo, ele fala no verso 23, alertando os seus discípulos, dizendo: Olha, tenha muito cuidado com a riqueza deste mundo, porque ela corrompe. Tenha muito cuidado. O próprio Jesus, ele diz: Não ajunteis para vós tesouros na terra, porque aqui a gente fica preocupado com o ladrão. O ladrão vem e rouba. Ou mesmo se você esconder, que naquele tempo não usava o dinheiro de cédula,
era de metal, e muitas pessoas escondiam o seu dinheiro, e ali com o tempo o ferrugem a consome. Mas Jesus diz assim: mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, porque lá não tem ladrão. O ladrão lá não existe. Lá o ladrão não rouba e nem o tempo corrói. Lá é eterno. Mas, meus amados irmãos, parece que Tiago e João, parece que eles não compreenderam isso. E eles chegam, meus amados irmãos, para Jesus. E nós vemos que Tiago e João eram primos de Jesus. Então é óbvio que ele chega e diz assim: Senhor, nós vamos te fazer um pedido. E eu vou usar as minhas palavras. Olha, por favor, nós somos parentes. Então, quando tu chegar no teu reino, permite que eu me senta do teu lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Mas, meus amados irmãos, eles não entenderam. Eles não sabiam o que estavam pedindo. E nós vemos, irmãos, que a grandeza pode ser avaliada de diferente modo. E ele pode ser avaliado por muitas pessoas hoje. Os discípulos estavam cometendo um equívoco em seguir os exemplos errados. Em vez de imitar a Jesus, eles estavam admirando a glória e as autoridades dos governadores romanos, homens que amam posições e autoridade. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mas os seus olhos estavam postos na glória terrena. E, meus amados irmãos, e Jesus alertando os seus discípulos, mas eles não compreenderam. E quero mostrar para os irmãos pessoas que seguiram este pensamento, que não foram bem sucedidos, mesmo com honra, glória e fama, mas no final do tempo se corrompeu. É isso que Cristo está dizendo: tenha cuidado com as riquezas. E ele diz: Salomão seguiu essa marcha de grandeza do mundo. Ele não ficou satisfeito com os bens que Deus tinha lhe dado. Salomão seguiu essa marcha de riqueza, de glória terrena. Ele não estava satisfeito com aquilo que o seu pai tinha deixado o rei Davi. E olha que foi um homem, um rei muito próspero, um homem muito rico, mas o seu coração já não estava mais com Deus. O seu coração já estava posto a este mundo, às grandezas deste mundo. E nós vemos, irmãos, que ele, para ter mais glória, Salomão, ele fez alianças perigosas para ter mais glória e poder. Isto está em 1 Reis, capítulo 9, verso 10. Ele fez uma aliança com o rei Irão, rei de Tiro. E depois, ele continuou no capítulo 10, no verso 13. Este homem, ele cobrava impostos abusivos, e ele colocava as pessoas para trabalhar forçado. Olha como as grandezas deste mundo às vezes corrompem o coração do homem. Um homem que foi levantado por Deus, um homem que era para trazer o descanso para o reino, para os seus súditos,
Mas ele, com o poder de fama e glória, ele começou a cobrar altos juros do povo, dos seus súditos, e algum deles ele colocava para trabalhar à força. Meus amados irmãos, trabalho forçado. Seu filho Roboão seguiu o mesmo caminho. Isso em 1 Reis, capítulo 12, verso 17 e verso 19. Por isso, igreja, que quando Roboão ele assume o reino, as pessoas, os súditos que já estavam tão cansados de pagar altas taxas de juros e trabalhar forçado, eles chegam e dizem: olha, rei, alivia a carga tributária que o teu pai cobrava sobre nós. E ali os anciões aconselharam o rei Roboão para ele dar ouvido ao povo, mas ele foi se aconselhar com os jovens, os seus amigos, e ele disse assim: não, eu vou castigar mais vocês. Se o meu pai castigava com chicote, eu vou dobrar o sofrimento. E aí, meus amados irmãos, veio a divisão das tribos, o reino do sul e o reino do norte. Só duas tribos seguiram o rei Roboão, que foi a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Por quê? Por causa da arrogância, da prepotência, por grandeza neste mundo. E, meus amados irmãos, analisando o texto aqui, era isso que os romanos faziam neste tempo aqui, neste contexto. Os judeus estavam sofrendo, pagando altos juros, impostos a Roma, e também ainda tinha que ajudar também a nação de Israel. Mas, meus amados irmãos, nós vemos, daí veio a divisão das tribos de Israel, sul e norte, e tantos outros reis que seguiram este mesmo caminho de opressão e tirania. Tiago e João queriam seguir esse mesmo caminho. Tiago e João estavam com este mesmo pensamento. Vamos voltar para o texto. E eles caminhando, e Tiago e João chegam para ele no verso 35. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos-te que nos conceda o que vamos te pedir. Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir de suas bocas o que é que eles queriam. Verso 36. Eles lhe perguntou: que quereis que eu vos faça? Verso 37. Permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outro à tua esquerda. Ei, meus amados irmãos, o que Jesus responde para eles? Verso 38. Jesus disse-lhe: não sabeis o que pedis. Vocês não entenderam? Será que o coração de vocês está tão escurecido sobre este mundo, na escuridade? Vocês não estão entendendo a palavra.
E ele diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu beba, ou receber o batismo com que eu vou ser batizado com a morte? O cálice amargo do Pai. E eles não sabiam o que queriam. E eles disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Meus amados irmãos, quem é que vai sentar ao lado de Jesus? Todos aqueles que estejam fazendo a sua obra. Jesus Cristo deixa bem claro para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ele diz, no verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ele diz: assim como eu venci. Jesus Cristo oferece para esta igreja: assim como eu venci, sentei no trono com meu Pai, vós também sentarão em tronos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que vai sentar em tronos? Os vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, a marcha da grandeza, segundo Jesus, a marcha da grandeza para o reino de Deus, ela é diferente com este mundo em que vivemos. Aqui, para você ter glória, você tem que ter poder, você tem que ter ser uma pessoa bem sucedida, para você ter autoridade para mandar, para você ser uma pessoa importante. Daí, igreja, que muitos se tornam soberbos, que muitos começam a maltratar os menos favorecidos. Nós vemos isso, igreja, todo dia. No nosso país nós estamos vendo isso, os direitos sendo usurpados. Nós estamos vendo isso todo dia. Por quê? Porque as pessoas que estão lá no poder se corromperam, não olha para o direito, não olha para aquele que verdadeiramente tem o direito. Isso é a grandeza deste mundo. Mas Jesus Cristo, ele mostra ao contrário. A marcha da grandeza, segundo Jesus, Marcos 10, 43 e 45, é diferente. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Aleluia. No reino de Deus, aqui, para ter glória, fama, tem que estar no topo da pirâmide. No reino de Deus é diferente. Aquele que estava lá em cima, ele desceu e se humilhou. Aleluia. É isso que Jesus Cristo está explicando e ensinando para os seus discípulos, para eles não seguirem a marcha da grandeza segundo este mundo, que é corrupção, que é ganância, que é malícia, que é engano. É isso que Jesus Cristo está mostrando para eles. Olha o que diz a palavra de Deus. A pirâmide está invertida. A grandeza é medida pelo serviço, não pela abominação. Ser grande
ser grande no reino de Deus, para ser grande no reino de Deus, tem que se tornar servo. Olha, irmãos, que coisa de louco. Para ser grande lá, tem que ser pequeno aqui. Porque aquele que é grande lá, se fez pequeno aqui, se humilhou aqui, assumindo uma forma de servo, mesmo sendo o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ser grande é estar a serviço dos outros, em vez de ser servido pelos outros. Ser grande lá é estar a serviço dos demais, aprender a submissão, aprender a servir aos irmãos, não espancá-lo, não usurpá-lo. É isso que Cristo está explicando, mostrando para os discípulos. Vamos ler verso 43 ao 45. Olha o que Jesus diz. Vamos ler. Olha o que diz a palavra. Mas entre vós, vou ler o 42. Quando Tiago e João fizeram esse pedido, os 12 ficaram revoltados e ali houve contenda entre eles. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo não repreendeu Tiago e nem João, não repreendeu, mas só diz assim: tenha cuidado com o que vocês estão pedindo. E ali houve uma rixa entre eles. Os 10 ficaram revoltados. Está no 41, contra João e Tiago. Mas Jesus Cristo, ele entra para intervir a situação, para acabar com a contenda. Aleluia! Olha o que ele diz no verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si: venha cá, venha cá, venha cá, venha cá vocês, acabem com essa briga, acabe com esta contenda. Espera aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais, e exercem autoridade. Jesus está dizendo: olha, sabeis que são considerados governadores. As autoridades têm poder, exerce autoridade e castiga com o rigor da lei, mesmo usurpando o direito. Mas Jesus, ele diz, mas, no verso 43, mas Jesus diz: no meu reino é o contrário. Olha o que ele diz, verso 43: mas entre vós não é assim. Vocês não têm que exercer essa autoridade sobre os seus irmãos. Vocês não podem maltratar os seus irmãos. Isso é o padrão do mundo. Isso são os governadores que fazem isso. Isso são as autoridades que estão lá em cima e oprimem vocês. Mas no meu reino, vocês que estão aprendendo a marcha da grandeza segundo o reino de Deus, ele é diferente. Olha o que ele diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Aleluia! Meus amados irmãos, eu digo para os irmãos nesta noite: nem todos que lerem a palavra de Deus não compreenderam o que Jesus fala.
Porque dentro das denominações evangélicas existem pessoas líderes que maltratam os irmãos, irmãos que maltratam outro, irmãos que brigam na igreja por cargo, irmãos que se levantam contra outro com calúnia, fofoca e mentira, e talvez não entenderam o que Jesus está dizendo. Vocês querem ficar onde? Vocês querem seguir os padrões da riqueza deste mundo? Então continuem do jeito que vocês estão fazendo, atropelando todo mundo, levantando calúnia, falso, bajulando. Mas se vocês estão seguindo segundo o padrão do reino de Deus, é diferente. Aleluia! Aprenda a servir, aprenda a fazer isso, porque eu estou ensinando. Jesus Cristo estava mostrando para os 12, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, parece que não caiu a ficha, parece que tem pessoas que lê este texto, mas não compreende a palavra de Deus. Tem pessoas que atropelam o outro. Isso eu estou falando, igreja. Homens que se levantam contra o ministério do outro por inveja. E digo para os irmãos, pessoas que estão fazendo isso, andando segundo o curso deste mundo, buscando a glória, vão ficar aqui, porque não estão aprendendo com Jesus. Não estão aprendendo com Jesus. Vamos voltar novamente a dizer o verso 23, 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aleluia. Meus irmãos, isso é coisa de louco. Para a compreensão do homem, quem é que quer servir? Quem é que quer servir o outro? Mas isso é o padrão do reino de Deus. Quem quiser ser grande no reino, tem que ser o menor, tem que ser servo dos demais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A grandeza exemplificada por Jesus no 45, olha o que ele diz no 45, vamos ler o 44, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servos de todos. Quem quiser ser o primeiro, esteja a serviço dos demais. Pensa numa lição, irmão, de moral. Mas Jesus Cristo estava dizendo aqui humildemente, mostrando para eles: olha o que as autoridades fazem com vocês. Eles perseguem, exercem autoridade com rigor. Mas aqui no meu reino é diferente. Vocês têm que ser diferentes. A grandeza do mundo é assim, mas a grandeza do meu reino é diferente. Para se tornar grande, tem que se tornar servo. Se quer ser o primeiro, tem que ser servo de todos. Louvado seja o nome do Senhor. A grandeza exemplificada por Jesus. Jesus é o Criador e Senhor do universo. Jesus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele, o que foi que Ele fez? Aleluia! O que foi que Ele fez? Vamos ler, igreja, no 45. Pois o próprio Filho do Homem, aleluia, não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos entendem o que Jesus está transmitindo para os seus discípulos ou apóstolos? Porque o Filho do Homem deixou o seu trono de glória, vem a este mundo, tornou-se semelhante a mim e a você, mas sem pecado, e aprendeu, igreja, a ser servo. Quando ele estava orando ali no Getsemane, ele disse assim: Pai, Pai, se possível for, passa de mim este momento, que eu não venha beber este cálice, mas não faça a minha vontade, tem que fazer a tua vontade, Pai bendito. E a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice amargo no meu e no teu lugar. Por isso que ele, por ser maior Senhor, ele se fez servo de todos. E não foi, e com a sua vida, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Por isso que estamos aqui nesta noite, aleluia. Porque ele se fez servo, e com a sua vida, ele nos libertou da condenação e da morte eterna. Porque ele nos amou, ele serviu, e até hoje, igreja, ele nos ajuda, mesmo sendo o Senhor. Porque ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 20, ele diz assim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele nos ama, ele nos ajuda nos momentos mais difíceis, porque ele foi e voltou para o Pai, mas ele não nos deixou órfão. Ele enviou o Espírito Santo da promessa, que cuida da sua igreja, aleluia. E como nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos, palavras que não compete ao homem dizer, palavras que estão muito além da nossa compreensão, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E meus amados irmãos, nós vemos que Jesus é Criador, dono e Senhor do universo. Mas o que ele foi que fez? Contudo, sendo Senhor, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos. Sendo Senhor, andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. João conta, escrevendo o seu evangelho, na noite que Jesus, ali no momento da ceia, a sua última refeição, após celebrar a ceia, Jesus Cristo, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um, lavar e enxugar, mostrando para os seus discípulos, mostrando para nós a sua humildade e mostrando que ele veio servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo fala à igreja de Filipenses, olha o que ele diz, Filipenses capítulo 2, aleluia, capítulo 2, 5 ao 9,
Olha o que ele diz, falando para a igreja. E esta palavra para mim e para você nesta noite, que nós não devemos caminhar ou andar pela marcha, pela glória deste mundo, pela grandeza do mundo, mas se o seu objetivo é marchar segundo o que Jesus Cristo está ensinando nesta noite, através de sua santa palavra. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos, ele está dizendo, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual o sentimento que esteve em Jesus? Foi esse aqui. Este mesmo sentimento, sendo o Senhor, se fez servo. E ele continua, o apóstolo Paulo, verso 6, o qual, tendo plenamente natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Vamos ler de novo. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou esse direito de ser igual a Deus. Sempre ele diz: o filho do homem, o nascido da mulher, aquele que veio para pisar a cabeça de Satanás, aquele que veio curar aqueles que outrora foram envenenados pelo veneno da serpente. O filho do homem, mesmo sendo Deus, não reivindicou esse direito de ser Deus, mas pelo contrário, que foi que ele fez? Verso 7, mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aleluia! Meus amados irmãos, isso é amor, isso é humildade, para mostrar para nós e mostrar também para os seus discípulos que estavam com este pensamento em grandeza. E Jesus Cristo mostra: olha, que entre vós não seja assim, que vocês têm que ser servos uns dos outros. Você quer ser grande lá? Então seja o menor aqui. Quer ser o primeiro lá? Seja servo de todos aqui. Difícil da igreja. Quem quer servir? Quem quer submeter-se à servidão? Mas é isso que a Bíblia nos ensina nesta noite. É isso que Jesus Cristo está ensinando para nós nesta noite, como igreja. E vamos ler mais. Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. E que obediência foi essa, igreja? A obediência até a morte, e morte de cruz. E por que é que nós não aprendemos com o Senhor? Meus irmãos, sabiam que neste momento, pessoas, irmãos missionários, pastores, que estão em outros países, aonde não é permitido pregar o Evangelho, e que esses irmãos, essas irmãs estão agora sendo torturados ou mortos por levar a palavra, por aqueles irmãos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Isso, igreja, é servir, submissão a quem? A Deus, para que seja maior, para que seja grande. Temos que aprender a servir, assim como Jesus Cristo fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 9. Aí, igreja, depois de tudo isso, que Jesus Cristo passou por tudo isso,
O que foi que aconteceu com ele? Ninguém tirou a sua glória, porque ele recebeu toda a honra e toda a glória, toda a autoridade nos céus e na terra. A sua vida ninguém tomou dele, ele mesmo deu, por amor a mim e a você. Verso 9: por isso, pelo seu ato de submissão, verso 9, por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Aleluia! Verso 10: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, igreja, ele se submeteu à servidão por amor aos irmãos. E a mesma coisa irá acontecer comigo e com você, se nós aplicarmos esta palavra em nossa vida, em nosso coração. Não ser só ouvinte, mas ouvinte e praticante da palavra de Deus. Aprender que a marcha da grandeza do reino dos céus é diferente da marcha da grandeza deste mundo em que nós vivemos. Aqui é um atropelando o outro, aqui é um puxando o tapete do outro, aqui é um derrubando o outro. Mas Jesus Cristo não nos ensinou isso. Ele diz assim: mas entre vós não seja assim, que vocês sejam servos dos vossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, faço uma pergunta nesta noite: quem quer ser grande? Seja servo. É difícil? Mas não é impossível, se nós estamos aprendendo com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então seja servos aqui. Então, se somos servos de Deus, devemos ser servos um do outro. Tiago fez um pedido. Qual o pedido de Tiago? Tiago, ele pensava na grandeza. Ele disse assim: você pode beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Ele disse assim: sim. O que foi acontecer com Tiago? Tiago foi o primeiro que sofreu o martírio. Tiago foi o primeiro que perdeu a cabeça. Isso está em Atos capítulo 12, verso 2. Digo nesta noite: cuidado com o pedido que você faz a Jesus. Tiago não sabia o que estava pedindo, mas com a sua morte, ele glorificou ao Senhor. Ele entendeu, assim também como os apóstolos entenderam a missão, porque realmente isso, depois que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ensinou, e eles foram, e com a descida do Espírito Santo, que os capacitou para a obra, eles aprenderam a ser servo um dos outros. E a Bíblia diz, Atos capítulo 1, diz que a igreja crescia em santidade, em unidade. Os irmãos, aqueles que não tinham nada, mas ali não faltava nada, porque tudo que os irmãos tinham eram divididos entre si, e ali a graça do Senhor crescia, e a igreja crescia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nós aprendemos a nos humilharmos diante da presença de Deus, e aprender a ser servos. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua palavra, e que Deus venha aplicar esta palavra em nossos corações. E digo mais uma vez, não queira ser grande, seja servo, seja pequeno, deixa o Senhor te exaltar, para a glória do seu santo nome. Amém? Graças a Deus. E para encerrar, quero orar nesta noite com os irmãos. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por a tua palavra que foi lida, Senhor, explanada e aplicada. Senhor, que o Senhor venha cada dia mais nos quebrar, nos humilhar, para que nós venhamos entender e compreender quem somos, porque o Senhor, para ser Senhor, deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, se submeteu aos mais sofrimentos terríveis, foi rejeitado, cuspido, humilhado, chicoteado e pregado numa cruz, por amor aos irmãos, por amor à sua igreja. Então, Senhor, que venha ter este mesmo sentimento que houve em Ti, Senhor, entre nós, que nós possamos, Senhor, colocar em prática esta palavra em nossa vida, para que nós venhamos assim, Senhor, aprender e amar os nossos irmãos e ser, Senhor, servo, está pronto a servir, porque fazendo assim, Senhor, estamos fazendo a Tua vontade. Pai bendito, nós Te louvamos nesta noite e já Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.